Oi, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estou aqui para gravar mais uma palavra e o tema da palavra de hoje não é na minha força, mas é na força de Cristo. Eu estava lendo Colossenses, na verdade eu terminei semana passada e o Senhor ministrou muitas coisas ao meu coração enquanto eu estava lendo o livro de Colossenses. E eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Semana passada eu tive uma experiência num dia da semana assim, muito marcante, sabe? E algumas coisas estão relacionadas com o que eu li em Colossenses. Eu gostaria de compartilhar com você. Eu tive uma experiência assim muito profunda de Deus, algumas revelações, uma visão, e Deus falou coisas muito específicas. E eu gostaria de compartilhar com você o que eu li em Colossenses e o que o Senhor falou ao meu coração. Colossenses 1:25 diz assim: "E Deus me escolheu para ser servo da igreja e me deu uma missão que eu devo cumprir em favor de vocês. Essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele." Sabe, quando eu li isso, eu disse: meu Deus, Deus me deu, Deus te deu uma missão. E essa missão é anunciar de modo completo a mensagem dele. E essa missão é uma missão que nós não temos escolha se nós queremos cumprir ou não. Aqui fala que Deus me escolheu para ser servo da igreja. Deus escolheu você para servir a sua igreja. Então, Ele nos escolheu, né? Não fomos nós que escolhemos Ele. Antemão Ele nos escolheu. E anunciar de modo completo, quando eu leio isso, anunciar de modo completo a mensagem dele, eu entendo que é anunciar muito mais em atitudes do que em palavras, sabe? Anunciar de modo completo é anunciar aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo. Aí talvez você vai me dizer assim: mas Mari, eu sou tão imperfeito, eu sou tão imperfeita, você é tão imperfeita, você erra tanto, eu erro tanto. E sim, nós erramos. Eu tenho muita falha. Meu Deus, às vezes eu falho nas mesmas coisas sempre, sabe? Só que ainda assim Ele deseja nos usar. Ainda assim Ele deseja que nós sejamos instrumento nas mãos dele. Em Colossenses 1:28 continua dizendo assim: "Assim nós anunciamos Cristo a todas as pessoas." Você tem anunciado Cristo a todas as pessoas? Com toda a sabedoria possível. Sabe, uma coisa que eu tenho pedido muito nesses dias, nas minhas orações diárias para o Senhor, é sabedoria. Sabedoria para tomar decisões, sabedoria para saber a hora de falar, a hora de não falar. Nós precisamos clamar por sabedoria para entender a hora de agir, a hora de não agir, a hora de ir, a hora de recuar. Sabedoria no falar com as pessoas, sabedoria até em anunciar a palavra. Aqui fala com toda a sabedoria possível. Então a sabedoria é algo que eu e você temos que buscar, temos que pedir, temos que clamar. Aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. Sabe, esse aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a melhor pessoa para nos aconselhar e nos ensinar são os nossos líderes. E aqui fala sobre que nós devemos aconselhar e ensinar cada um, aqueles que muitas vezes vêm pedir conselhos para nós. E quando nós não conseguimos,
aconselhar essa pessoa, dizer uma palavra de conforto para ela, de esperança, nós podemos direcioná-las aos nossos líderes, porque os nossos líderes estão acima de nós em autoridade, sabe? Deus os constituiu missionários, pastores, né? Apóstolos, mestres, pessoas com uma autoridade maior. Então, nós precisamos ensinar e aconselhar quando as pessoas vêm nos pedir conselhos. Mas tem coisas que nós precisamos direcioná-los ao nosso líder, né? E você? Eu queria fazer uma pergunta. Você tem se aconselhado com seu líder? Você tem pedido ajuda? Você tem pedido orientação? Porque muitas vezes, nós podemos tentar resolver tudo sozinhos e não ir procurar conselho dos nossos líderes. Talvez porque você não se sente à vontade, você não concordou com alguma atitude que ele ou ela teve, talvez porque algum dia ele ou ela te feriu, e aí você não sente essa liberdade de se abrir, de se aconselhar. E aqui a Bíblia fala que nós precisamos aconselhar e ensinar cada pessoa. Talvez um outro líder, consiga te aconselhar. Talvez um amigo seu consiga te aconselhar, trazer um conselho que vai ser bênção sobre a sua vida. Só que eu e você precisamos ter a maturidade, porque no final do versículo vai dizer, a fim de levar todos à presença de Deus como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo. E depois, no próximo versículo que eu vou estar lendo, fala sobre ser um cristão maduro. Então, um cristão maduro, ele vai procurar direcionamento a quem Deus constitui como autoridade. Você tem procurado esse aconselhamento? Continuando, no 29 diz assim, é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto com a força de Cristo, que está agindo poderosamente em mim. Sabe, Paulo aqui ele estava aconselhando, enviando uma carta à igreja de Colossos, que atualmente hoje fica na Turquia, pertence à província da Ásia e atualmente fica na Turquia. Então, Paulo, ele não tinha fundado a igreja de Colossos, mas ele estava aconselhando eles, sabe? Porque tinham pessoas ensinando coisas que não deviam ensinar para eles, falsas doutrinas. E Paulo estava aconselhando eles a olharem para Cristo. E quando Paulo diz que é para realizar essa tarefa que ele trabalhava e lutava, e não era na força dele, é na força de Cristo, eu me alegro demais. Porque é assim que eu me sinto, sabe? Trabalhando e lutando para que o nome de Cristo seja conhecido. E não na minha força, porque eu sou tão falha, gente. Tão falha. E eu compartilhei com vocês, no Instagram, que na semana passada eu não consegui gravar a palavra, por problemas técnicos, mas assim, isso para mostrar que não é na minha força, não é quando eu quero, sabe? É Cristo, é quando Ele quer, é quando Ele faz. Eu gostaria de ler com você Colossenses 4:12, que dá continuidade, diz assim, Epáfras, outro que é da igreja de vocês e é servo de Cristo, também manda saudações. Então, Epáfras provavelmente ali foi um dos que começou a igreja de Colossos, Ele sempre ora com fervor por vocês. Ele sempre ora com fervor por vocês. Então, Epáfras estava orando pelas pessoas da igreja de Colossos. Você tem orado pelas pessoas da sua igreja? Da sua família em Cristo? Sabe, muitas vezes o nosso clamor é tão pessoal, é tão Deus me faz isso em mim, me ajuda aqui, me ajuda ali, me dá isso, me dá aquilo, me ensina a conquistar isso, me ajuda a conquistar aquilo. E nós não oramos pela nossa família, Aqui Paulo e Epáfras estão nos ensinando a orarem com fervor pelas pessoas da nossa igreja local. E continua dizendo, ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre firmes, espiritualmente maduros, o versículo que eu citei anteriormente, e prontos para cumprir tudo o que Deus quer.
Esse espiritualmente maduro é o que nós precisamos procurar ser, espiritualmente maduros. Sabe, gente, nós não somos perfeitos e só vamos ser quando chegarmos ao céu, né? Se chegarmos ao céu, nós cremos que vamos chegar porque obedecemos a palavra, mas nós não somos perfeitos nessa terra. Então, nós precisamos procurar ser maduros, olhar para Cristo, dia após dia tentar acertar. Só que isso não nos impede de cumprir essa missão, entende? Isso não nos impede de cumprir, de anunciar a mensagem de modo completo, de levar, de ir por todo mundo fazer discípulos. Isso não nos impede, as nossas incapacidades não nos impedem, porque se fosse por nós não precisaríamos de um Salvador na cruz para morrer por nós. Porque nós seríamos perfeitos, seríamos arrebatados e pronto, né? Mas nós precisamos de um Salvador. Efésios 4:29, eu gostaria de ler com você também. Diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aqui a Bíblia nos pega de jeito, né? Eu amo a palavra porque ela é tão atual, tão viva, sabe? E por mais que foi escrita, né, há vários anos, séculos antes, mas ela é tão viva. E aqui fala sobre nós falarmos mal das pessoas. Quantas vezes eu e você erramos nisso? Quantas vezes eu e você somos boca para criticar, para falar mal, para apontar o dedo, e não para abençoar, e não para dizer palavras que façam bem aos que ouvem. Sabe, o Senhor quer que nós anunciemos a mensagem de modo completo. E isso é algo que nós precisamos, né? Nós seres humanos gostamos muito de falar, né? Nós vivemos em relacionamento e nós queremos falar de nós, falar dos outros, falar das pessoas que convivem conosco, mas nós precisamos colocar um filtro nas nossas palavras e costurar, né? Como se fosse costurar nossa boca mesmo, para que não saiam palavras que criticam, que maldizem o outro, mas palavras que abençoam. Eu tenho orado muito para que o Senhor me ajude nisso, a falar apenas o que edifica, o que é bom para aqueles que ouvem, para as pessoas que estão ao meu redor. E por último, 1 Pedro 3, 15 e 16 diz assim: Pedro 3, 15 e 16 diz assim: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como o Senhor. Você tem tratado o Senhor com respeito? Ou você tem dito: ah, não, isso é fanatismo, ah, ela ou ele estão falando porque querem se aparecer, porque querem ser mais espiritual que os outros? Ou você tem tratado Cristo com respeito como Senhor? Estejam sempre prontos para responder a cada pessoa que pedir, que expliquem a esperança que vocês têm. Sabe, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa é a nossa esperança. Porém, façam isso com educação e respeito. Nesse momento eu quero pedir perdão se algum dia você ouviu algum cristão, e cristão é aquele que crê em Deus, que falou com você sobre o Evangelho, sobre a palavra, sobre Cristo, sem educação, sem respeito. Nós precisamos anunciar Cristo, a palavra de Deus, com educação e com respeito. Tenham sempre a consciência limpa, assim quando vocês forem insultados, os que falarem mal da boa conduta de vocês como seguidores de Cristo ficarão envergonhados. Eu encerro a palavra com esse versículo. E
com o tema "Não é na minha força, mas na força de Cristo". Receba essa palavra e deixe ela ficar no seu coração e na sua mente, que você possa ficar meditando nela, nesses versículos. Se você não anotou, se quiser voltar e anotar, e fique meditando, sabe? Eu também dou uma dica para você: leia o livro de Colossenses, são apenas 4 capítulos, e ele vai edificar muito a vida de vocês, assim como edificou a minha. Amém, gente? Deus abençoe.